quando a gente achou essa imagem, que é o referencial da fobia, ela falou, nossa, Anderson, eu tô nessa imagem, eu tô descabelada, assim, o meu cabelo tá horrível. Ela falou, eu nunca ando com cabelo assim. Olá, destemidos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Anderson, no podcast anterior, a gente falou muito sobre as dificuldades que as pessoas têm em identificar, né, os sintomas, algumas coisas que disparam a fobia. E eu, assim, tenho percebido que realmente isso é uma coisa muito recorrente, né? Por que as pessoas têm essa dificuldade de entender a própria fobia? Às vezes a pessoa entende o que ela sente, né? Entende que dá um desespero, que eu não consigo me controlar e vem umas emoções bem loucas. Aí quando a gente estava falando no podcast anterior, que às vezes escapa a percepção alguns detalhes, e detalhes importantes, que se a pessoa não tivesse num evento fóbico, talvez ela perceberia, ou não. Aí a gente vai discutir isso hoje, porque tem algumas coisas que realmente escapam à nossa percepção, independente, inclusive, da pessoa estar dentro de uma fobia. E aí hoje a gente finalmente vai falar, depois de 26 podcasts, hoje é o número 27, a gente vai falar do processo de omissão. A gente veio lá no podcast número 1, a gente introduziu um dos 4 pilares do funcionamento cerebral. O primeiro que nós falamos foi associação. Nós falamos do processo de associação. Depois, alguns podcasts depois, a gente falou da generalização. E aí, eu adiantei que seriam 4 pilares do funcionamento cerebral. E hoje a gente está fechando esses 4 pilares. Então, dá para o pessoal, inclusive, voltar aí, assistir nos podcasts anteriores quais foram os outros pilares. Sim. A gente veio lá, processo de associação, generalização, distorção, e hoje a gente vai falar do 4º pilar, que é o processo de omissão. Óbvio, a gente vai falar de como isso ajuda a construir uma fobia, qual a importância do processo de omissão dentro de uma fobia para quem tem uma fobia, e principalmente o que a pessoa pode fazer, o que uma pessoa que tem uma fobia pode fazer. E aí a beleza disse assim, beleza, Anderson, 4 processos de funcionamento cerebral. São só esses? Não, tem mais. Mas só esses já são suficientes. Sim. E assim, são suficientes, na verdade, mais do que suficiente. Se a pessoa dominar esses 4 processos de funcionamento cerebral em relação à fobia dela, ela tem, digamos assim, as chaves ou as ferramentas para desmontar esse quebra-cabeça ou para montar esse quebra-cabeça. Digamos assim, desmontar e remontar de um jeito novo, quem sabe. Remodelar. Remodelar, ótimo, excelente. Já entrando no processo de omissão, antes da gente falar por que ele é tão importante para a fobia, a primeira vez que eu ouvi isso, processo de omissão é um processo fundamental de funcionamento do cérebro. Eu falo, nossa, mas eu ficar omitindo coisas de mim mesmo é uma coisa fundamental para o meu cérebro funcionar, parece contra-intuitivo, né? Porque não, para o meu cérebro funcionar bem, tem que entrar mais informação e não omitir informação. Mas por incrível que pareça, sim, o processo de omissão ele é fundamental para o funcionamento do nosso cérebro. E aí quando a gente vai olhar dentro do cérebro, como é que o processo de omissão funciona? Por exemplo, até quem está ouvindo aí agora ou quem está assistindo, preste atenção no contato que o seu corpo está fazendo com a cadeira, se você estiver sentado. Ou o peso do seu corpo pressionando a cadeira. Aí talvez você pode prestar atenção na textura que o tecido tem entre você e a cadeira. Não, se você estiver em pé, então presta atenção à pressão que seu pé está fazendo contra o chão agora, nesse exato momento. Muito provavelmente, antes de eu falar isso, a pessoa não estava consciente de nada disso. Ou então presta atenção, sei lá, em algum sabor que está dentro da sua boca. Talvez de algo que você comeu agora há pouco. E aí leva a sua atenção agora para o som. Preste atenção em um som que você talvez nem estivesse prestando atenção. Olha, igual aqui eu estou ouvindo um barulhinho do ar-condicionado aqui que eu nem estava ciente, até eu começar a vasculhar o ambiente. Então, o nosso cérebro, ele realmente omite coisas, auditivo, sinestésico, que é aqui nas sensações, visual,
O meu campo de visão é enorme, mas o cérebro ele omite um monte de coisas justamente para focar. A gente fala tanto de tem que aprender a ter mais foco, a focar as coisas. Quando a gente usa essa palavra focar, é justamente uma metáfora do que está acontecendo lá dentro. O seu cérebro está omitindo um monte de informações para que você foque só em uma. E aí o foco pode ser visual, né? Assim, o foco mesmo, estou focando aqui visualmente. Ou no corpo, por exemplo, enquanto eu estou prestando atenção aqui no contato da minha perna com a cadeira, o meu cérebro está omitindo outras partes, outras sensações. De repente, até uma dorzinha de cabeça que eu esqueci um pouquinho dela para poder prestar atenção em outra parte do corpo. Uma coisa que eu acho muito legal é foco de câmera, né? Sim. Que traz assim para a gente tipo uma realidade, é como se buscasse ali. Porque às vezes você está querendo, vamos colocar uma foto, né? Você está querendo tirar uma foto de algo que está lá na frente. E aí a câmera foca algo mais próximo, que às vezes a gente nem estava percebendo o que estava ali, Sim. né? Então é justamente essa ligação aí, né? Uma comparação do que o cérebro da gente Filme faz. usa muito isso. Às vezes você está... A câmera está focada ali no protagonista, você está ali imerso no filme... Aí, sei lá, o cineasta usa um recurso que muda o foco e mostra que tá o vilão escondido lá no cantinho. Exatamente. Só que não estava aparecendo porque estava desfocado. E você, caramba, o cara tá ali atrás e não sei o quê. O nosso cérebro, a gente precisa disso. Se a gente tivesse presente para 100% de todos os nossos sentidos, seria uma enxurrada absurda que ninguém conseguiria suportar. Imagina você estar consciente de tudo que está acontecendo aqui. Pega só o corpo, por exemplo. Igual aqui, eu estou sentindo de novo a pressão que meu corpo está fazendo sobre a cadeira. Mas o meu pé está meio que apoiado assim em um dos pés daqui da cadeira, o outro está um pouco torto. Agora estou prestando atenção nas costas. Só que aí quando eu vou mudando o foco, eu já estou perdendo um pouco a percepção dos outros, igual fui passando, né? E quem está assistindo pode talvez estar fazendo a mesma coisa. Sim. E aí quando você leva o foco para a visão, não, estou mais prestando atenção agora aqui na mesa, nos objetos, aí outros focos vão perdendo a força ou até vão embora. Inclusive no podcast anterior, no podcast 26, a gente falou bastante sobre estar presente, né? E agora esse é um complemento do podcast anterior, sim, né? Sim, e estar presente vai depender muito, presente para quê? Tem um exemplo que eu trouxe assim, para isso ficar muito claro, por exemplo, quando, para quem mora em apartamento principalmente, quando os vizinhos estão brigando lá, e aquela briga mesmo, assim, de que você fala, meu Deus, alguém vai sair ferido, sem um braço dessa briga aí. E, sei lá, e de repente a parede é fina e você, consegue ouvir tudo. É impossível você não escutar, né? É impossível você não deixar aquilo roubar a sua presença. Não tem como. Tipo, aquela gritaria mesmo, assim, aquela briga feia e barulho de coisa quebrando e não sei o quê. Não tem como, né? Rouba a nossa atenção. Digamos que você está ali lendo um livro, você não vai conseguir. A não ser que você vai para um outro cômodo, um outro quarto, mas se tiver ali naquele muito barulho... próximo do barulho, né? E aí, ou seja, por que uma coisa como essa, alguém gritando, brigando, rouba tanto a nossa atenção... E a gente não consegue, por exemplo, usar esse processo de omissão. Não, eu quero omitir esse som dessa briga porque eu quero me concentrar no meu livro. Por que é tão difícil? Tem alguns gatilhos que realmente o nosso cérebro ele é treinado para jogar o foco para aquilo. Por exemplo, barulho de gritos, porque pode ser uma coisa perigosa. Né? Imagina há milhões de anos atrás... Né, sei lá, o ser humano morando numa cabana, alguma coisa assim, nas cavernas, um barulho de grito ou alguma coisa, realmente tem que chamar a nossa atenção. Né? Tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Barulho de choro, de bebezinho. Principalmente para mulher. Homem já se incomoda com um bebezinho chorando. Mulher, então, você pode ver, a gente mais sensível, né? Sim, quando a gente está na rua e um bebezinho começa a chorar, você vê que as mulheres todas ficam assim. E tipo, olha, e se a mãe não vai lá e não faz a criança parar de chorar, fica todo mundo agoniado. Meu Deus, o que está acontecendo? Verdade. E rouba também a atenção, né? Você não consegue mais anular aquele barulho. Enquanto alguém não vai lá e faz aquele bebezinho parar de chorar,
a sua atenção vai ficar ali. Então tem algumas coisas que tem esses gatilhos e evolutivamente é uma coisa que fazia sentido pra gente. Aí tem várias coisas, inclusive é legal usar essas coisas, por exemplo, técnica de memorização, sabe? Tipo, pessoas que estudam para concurso ou alguma coisa assim. Tem algumas técnicas de memorização que, poxa, já que meu cérebro adora esses estímulos, aí coloca o conteúdo que você precisa, por exemplo, principalmente conteúdo difícil, que é números, datas, ou então um conteúdo histórico, que você, por exemplo, um conteúdo de história. Ao invés de só ficar lendo e tentar decorar as palavras, tenta imaginar aquilo acontecendo e, por exemplo, no meio de uma briga. Tipo, eu preciso decorar um número enorme, ou uma data, 1800 e não sei o que lá das quantas. Beleza, eu imagino alguém cortou a mão aqui, tá só o cotoco e o sangue jorrando, e a pessoa tá pintando esse número com sangue na parede. Tá vendo que é uma cena terrível? O seu cérebro vai fazer assim, caramba, mesmo que seja na imaginação, você ativa esse lado do cérebro de, caramba, deixa eu jogar todo o meu foco nisso. E aí você está colocando uma informação importante ali, uma data que é difícil de decorar. Por quê? O nosso cérebro, ele não foi treinado para olhar para uma folha de papel e dar importância para isso. Principalmente para letrinhas, padrões de rabisco, de manchas pretinhas e um papel. Nosso cérebro olha para isso aqui e tende ao quê? A querer anular, a querer omitir. Não, isso não é importante. Deixa eu prestar mais atenção na briga aqui dos vizinhos, que isso aqui pode me matar. Isso é o que o meu cérebro é treinado. O nosso cérebro é treinado para isso. Por isso que a gente estuda e esquece. E por isso que a gente vê uma briga na rua e não esquece. Sim. Tem diferença, por exemplo, na omissão, enquanto a pessoa está acordada, né? Porque ela está acordada, às vezes ela está ali, o cérebro dela está omitindo um barulho externo, né? E tem diferença de quando ela está dormindo e o cérebro dela omite também um barulho ali, tipo, sei lá, para pegar no sono e... Sim, nossa, agora você fez uma pergunta. Tomou chá de boas perguntas hoje. Foi o café. Caramba, olha só, quando a gente está dormindo, o cérebro precisa omitir alguns barulhos para a gente conseguir dormir. Senão, imagina, tem um grilozinho lá longe, barulho de sapo... Sei lá, igual quem mora na chácara, por exemplo, no sítio. Tem barulho de grilo, de sapo, de não sei o que lá, e a pessoa dorme. Às vezes tem gente que fala, nossa, esse barulho da natureza, barulho do mar, por exemplo, e tal. Alguns sons o nosso cérebro omite. Dependendo do nível, principalmente do ciclo do sono, o cérebro mantém ali um nívelzinho de processamento sonoro, para, dependendo do tipo do barulho, ele, te acordar. Epa, não, esse barulho aqui, acorda, sim, acorda. Né? Então, por isso que às vezes alguns códigos, vou usar essas metáforas, alguns códigos no cérebro de alguém pode estar um pouco bagunçado e a pessoa ficar tendo insônia por causa de barulhos banais, muito, digamos assim, barulhos que não deveria manter uma pessoa acordada. Eu, por exemplo, várias vezes já dormi em festa, tipo, tá lá o barulhão, o forró tocando e a caixa de som do meu lado estrondando. Aí eu acho um sofá, encosto ali, aí aquele som vai ficando longe. Ou seja, meu cérebro está omitindo. Por mais que seja um som estrondante, o meu sono aqui é prioridade, eu já vi que esse som aqui não é um som de alguém brigando, nem puxando uma faca, nem nada. Não, é uma música... Isso não vai me prejudicar, então... Aí o cérebro, deixa eu omitir isso aqui, aquele som vai ficando longe, a pessoa aí dorme no meio daquele barulho. Tem gente que até fala, meu Deus, como é que você consegue... No Carnaval de Salvador tá dormindo. Como é que você consegue dormir no meio desse barulho aqui? É isso. Entendi. Processo de omissão. Então, o processo de omissão ele é extremamente importante pra gente. Principalmente, por exemplo, para focar. Eu quero focar nos meus estudos. E por isso que é tão difícil focar nos estudos. Porque não é uma coisa que demanda urgência, não é uma coisa que me demanda, ai meu Deus, deixa eu prestar atenção nisso daqui. Como, por exemplo, o barulho de uma criança chorando. Eu escutei o barulho de uma criança chorando, eu nem tenho filho, nem tenho nada, mas é um som que chama a gente. Chama atenção. Meu Deus, cadê a mãe dessa criança? O que está acontecendo? E engraçado, principalmente para quem é mãe, eu não sou mãe ainda, mas para quem é mãe, eu convivo com algumas, né? Às vezes a criança chora lá no outro lugar e ela, né,
fulano tá chorando. Não, ninguém, tá chorando não. Ninguém tava escutou, ouvindo. não. Ela já ouviu, já tá lá e realmente tava chorando, né? Por exemplo, a gente falou aqui de o barulho dos vizinhos, é impossível, né? Mas, por exemplo, pra mãe, às vezes... com certeza alguém já viu essa cena. Tipo, tem um monte de crianças brincando e tá aquele barulheira de criança ali, correndo e brincando, mas tá tudo tranquilo. Aquele barulho normal de criança, e tal. E as mães, de repente, estão sentadas aqui numa mesa, conversando, e o papo tá bom. Aí o que acontece? Vai anulando o barulho das crianças. Não, enquanto não... Tá só aquele barulho normal de brinquedo e aqueles barulhos. Aí vai anulando, digamos, o papo aqui tá tão bom, digamos assim, na mesa e tal, conversando. Basta uma criança chorar lá que a mãe, não estava nem ouvindo as crianças, não estava ouvindo barulho, aquele barulho foi sendo anulado, abafado. Aí, de repente, um começou a chorar, não precisa nem ser o meu filho, mas o radar... Ei, peraí, o que está acontecendo? Então, é muito elegante do nosso cérebro como ele funciona. E aí a gente aprender a principalmente observar esse funcionamento, e aí já entrando na fobia, é fundamental para a gente... Porque o que a gente comentou no podcast anterior? A pessoa imerge na emoção, na hora do ataque da fobia, pode ser um pânico, um pavor, um medo, beleza. A pessoa imergiu na emoção, digamos que seja medo. Cada pessoa vai descrever uma emoção diferente. Vamos supor que é medo. A pessoa imerge naquele medo e aí, por estar imerso na emoção, o processo de anulação entra, o processo de omissão entra em jogo e omite todo o resto. Às vezes tem alguém aqui do lado falando, calma, fica tranquilo, a pessoa não está nem ouvindo. Os pensamentos que estão passando na cabeça dessa pessoa para poder entrar no estado fóbico, a pessoa não está nem consciente. Eles estão acontecendo, está acontecendo uma enxurrada de pensamentos numa determinada sequência para poder colocar a pessoa no estado fóbico. Só que a emoção é tão forte que a pessoa depois ela não consegue nem lembrar. Mas o que passa na sua cabeça na hora? Eu sei que vem um desespero, um medo e tal, mas me fala aí, o que você pensa? Quais são os padrões de pensamento? Que padrão de pensamento? Eu não consigo lembrar de nada não, eu só consigo lembrar que eu saí correndo e gritando. Então a gente começar a fazer esse caminho contrário, de observar o processo da omissão, o que ele está omitindo de informação ali na hora da fobia, para eu começar a investigar a minha fobia, começar a ficar mais consciente, mais presente para a minha fobia. Tá vendo? A pessoa começa a estudar, começa a ficar mais presente, começa a usar o método aqui para acabar com a fobia, e aí ela começa a perceber um primeiro pensamento que vem. Caramba, antes de eu me desesperar, me vem esse pensamento aqui, ó. Aí eu não vou nem dar exemplo aqui, mas geralmente a pessoa fala, nossa, me vem o pensamento X. E aí eu não quero não dar exemplos justamente para não induzir. Para a pessoa falar, meu pensamento deve ser esse. Ou então alguém fala, não, mas eu não penso isso. Não, cada um vai ter o seu. Sim. Aí vem um pensamento comum, mas que não é o primeiro. Pensamento de morte. Pessoa que... algum sentimento, um resquício de um pensamento, de uma sensação de morte. Esse, na cadeia de pensamentos que vão surgir na cabeça de uma pessoa, um deles geralmente é esse. Todas as fobias? Não. Mas é bem comum. A maioria. Às vezes a pessoa demora para admitir isso, principalmente, a gente está conversando sobre a fobia, a pessoa vai ganhando consciência, vai aprendendo, vai descobrindo sobre a fobia dela, chega um momento que ela fala, Anderson, se eu fosse ser sincera comigo mesmo, é como se eu fosse morrer. É uma sensação, parece que eu acredito que eu vou morrer por causa disso. E às vezes é uma fobia de lagartixa. Que a gente sabe que não vai morrer, não que a lagartixa não tem essa capacidade de matar alguém, né? Anderson, como que você conduz quando você aplica o método ou quando você está ensinando o método para as pessoas fazerem sozinhas com relação à omissão? Como que você conduz isso daí? Perguntas. A gente falou muito sobre isso no podcast sobre metamodelo de linguagem. Deixa eu aproveitar aqui. Então, galera, vai lá, curte esse vídeo, entre nos nossos canais no Facebook, no YouTube e no Instagram. No Instagram tem um material um pouquinho diferente, então já deixa o seu like aí no vídeo e siga a gente lá. E assistam os podcasts anteriores que tem muita coisa que complementa esses aqui. Por exemplo, o podcast sobre
metamodelo de linguagem. Isso. Eu não vou lembrar o título dele, mas foi alguma coisa sobre linguagem. Pesquisa aí, podcast, Acabe com a Fobia, linguagem. A gente falou sobre o metamodelo de linguagem e como que a gente usa ele de forma bem resumida. O metamodelo de linguagem seria se tiver algum linguista aí, ele vai pular dessa altura. Mas eu resumo para ficar simples para as pessoas entenderem, é isso. É uma coleção de perguntas. Uma coleção de perguntas chaves que vão colocar o meu cérebro em um estado que eu desejo, que eu quero induzir ele. Por exemplo, a pessoa está... legal, no processo de omissão. A pessoa está omitindo uma informação. Olha que incrível. A pessoa, por exemplo, pode estar, inclusive, numa sessão de terapia, conversando com o terapeuta, tentando explicar o problema e omitindo informação. E não é que a pessoa queira mentir. Não é uma mentira. Omitir, pelo menos nesse contexto aqui, tá, gente? Não vai falar, não, eu não estava mentindo, eu estava omitindo. Não é isso, não. Mas nesse contexto que a gente está falando, omitir não é mentir. Por exemplo, uma pessoa está com um problema no trabalho. Aí a pessoa fala assim, é porque eles não me entendem. O que um terapeuta treinado vai fazer? Vai falar, eles quem? Eles quem? Porque tá vendo que a pessoa omitiu? Colocou Não deu nome aos bois. Não deu nome aos bois. Não, Anderson, mas isso é só um vício de linguagem. Não é. Não é. Se a pessoa está omitindo, né? Quem é? Existe algum sistema ali no cérebro dele ou dela que é melhor eu não falar especificamente quem são as pessoas, porque isso pode gerar problema e tal. Não. É porque eles não me entendem. É porque as pessoas lá me pressionam muito. Que pessoas te pressionam muito? A pessoa fala, não, todo mundo lá no trabalho me pressiona muito. Uma outra pergunta do metamodelo. E aí não é necessário. Aí tem um jeito, por exemplo, além de você usar essa pergunta, tem a entonação da voz. Que você põe na pergunta, que aí sim a gente considera que é uma pergunta do metamodelo. Tá vendo a pessoa? Você usou uma pergunta do metamodelo para tentar conectar a pessoa com a realidade. Ela falou assim, é porque eles não me entendem. Eles quem? Aí você está tentando conectar com a realidade. Para a pessoa falar, não, é fulano, eles não me entendem. E aí, assim, essa frase ainda está muito vaga. Sim. O que significa entender para você? É outra pergunta do metamodelo. Tá vendo que essa pergunta vai direcionando para a realidade? A gente tira desse abstrato, eles não me entendem. É uma conversa meio chata, meio xarope, né? Tipo, eles quem? O que significa? Mas quando a gente vai respondendo essas perguntas, a gente vai conectando com a realidade. Só que a pessoa pode dar algumas respostas evasivas e, digamos assim, desviando da realidade. Eles quem? Todo mundo. Todo mundo é uma outra resposta generalista e que desconecta da realidade. Aí, por exemplo, o terapeuta pode usar duas perguntas do metamodelo. Ou falar todo mundo quem de novo, que seria basicamente a mesma pergunta. Ou então colocar uma entonação na voz e falar assim, todo mundo? Todo mundo? Ninguém te entende? Então a pessoa, não. Quer dizer que você está me dizendo que ninguém lá te entende. Ninguém. Lá tem quantas pessoas? 100 e ninguém te entende. Então todo mundo... Você conversa e as pessoas não sabem o que está falando. A pessoa, não, é jeito de falar. Gente, não é jeito de falar. Porque às vezes num contexto diferente, falando de um assunto diferente, às vezes da empresa, mas a gente não está falando de um assunto difícil. Agora a gente está falando de um assunto que a pessoa gosta lá na empresa. Por exemplo, de uma festinha que vai ter da comemoração ou dos happy hour. Aí quando é num contexto diferente, aí a pessoa já fala os nomes das pessoas. Fulano fez uma coisa que foi muito engraçado. Fulano lá tem fulano que eu gosto muito. Tem a pessoa X que eu gosto. Tem a pessoa fulano de tal que nem vai muito nas nossas festinhas e tal. Tá vendo que em um outro contexto diferente a pessoa dá o nome aos bois. Não usa generalismos, não fala todo mundo, consegue diferenciar que as pessoas, uns são de um jeito, outros são de outro jeito. Então você vê que não é só vício de linguagem, que dependendo do contexto, a pessoa começa a usar esses vícios de linguagem para quê? Para omitir.
Para usar o processo de omissão, de repente é um sistema do meu subconsciente que diz, não, é melhor não ficar falando o nome das pessoas porque isso pode gerar constrangimento e tal. Também não, é um sistema válido, só que dependendo do contexto ele me limita. Eu estou aqui numa conversa, de repente falando com o meu terapeuta e eu deveria realmente colocar a realidade como ela é, só que aí eu estou omitindo detalhes. E na fobia? É, isso que eu ia perguntar. Tô esperto. Então pode perguntar. Como que funciona o processo de omissão na fobia? Na fobia. A gente está omitindo um monte de coisas. E não só em relação à fobia. A gente está omitindo coisas o tempo todo. E isso é bom que seja assim. A gente não consegue suportar a carga de tudo que vem ao mesmo tempo. Mas, olha só que engraçado, Natani. Apesar de o meu cérebro estar omitindo um monte de coisa da minha consciência, ele está guardando tudo. O meu subconsciente lembra de tudo. Por exemplo, tem gente que lembra, a gente estava conversando aqui, lembra da roupa que a pessoa estava numa festa lá, tem alguém que, nossa, se você perguntar, ele sabe a roupa que todo mundo tava. Não, fulano tava de vermelho, ciclano tava de azul, não sei quem tava de saia e assim. Eu não lembro de nada. Eu normalmente sou assim também. Às vezes eu não lembro nem a minha roupa. Nem a minha roupa. Por quê? Essa pessoa tem um foco nisso. Às vezes, sei lá, uma pessoa que é estilista, uma pessoa que gosta muito de moda, que gosta muito de roupa, enfim. A pessoa tem um foco nisso, então onde ela tá observando isso. Sim. Não é que ela está observando só isso, mas é uma coisa que chama a atenção, que rouba a atenção, às vezes a pessoa até nem quer estar muito prestando atenção nisso. Não, deixa eu parar de prestar atenção nessas coisas. Já tentou fazer isso? Tipo, não, eu quero parar com essa minha mania. Parece que quando você fala assim, não quero prestar atenção, aí que você presta atenção mesmo. E aí, na fobia, a pessoa ela não está consciente. Quando eu digo omitir, essa omissão acontece da consciência. Então, a minha consciência só está presente para parte da realidade. Ou partes. Tem uma parte que está muito presente, aquilo que eu estou focado. Eu estou focado na caneca aqui. E estou prestando atenção na cor e tal, na textura. Meu cérebro está omitindo tudo ao redor. Tudo. Mas, isso tem níveis. Tem a parte que eu estou muito presente aqui, outra parte que mais ou menos eu estou presente, e tem outra coisa mais distante que eu estou totalmente ausente. Né? Mas o meu subconsciente, ele está pegando tudo. Está pegando tudo. Tanto é que se a gente fizer alguns exercícios, algumas técnicas de concentração, fecha os olhos, respira e tal, vai se concentrando. Aí tem técnica, até por exemplo, quem faz meditação tem mais facilidade para fazer isso, quem tem uma prática diária de meditação, porque treina bastante a mente, né? A meditação é semelhante a um exercício físico, né? Você está treinando o seu cérebro, treinando principalmente o foco. Mas mesmo que a pessoa não tenha uma prática de meditação, se ela treinar alguns exercícios mentais, ela vai conseguir, por exemplo, fechar os olhos. Digamos, essa pessoa, igual eu, que não lembra das roupas, mas com alguns exercícios você consegue ir lá no seu subconsciente e resgatar. Resgatar, às vezes, por exemplo, eu não lembro da roupa, você vai, fecha os olhos, faz alguns exercícios de concentração, você consegue descer no seu subconsciente e às vezes resgatar o que estava escrito na camisa da pessoa. Antes você não lembrava nem a cor. Agora, não, caramba, a pessoa estava de camisa preta e tinha escrito de amarelo, tal coisa, assim, tal frase. Caramba! Anderson, isso lembra muito, por exemplo, às vezes a gente tenta lembrar, sei lá, vamos dizer aqui, lembrar o nome de uma cidade que eu visitei, né? Aí você sabe o nome da cidade, mas aí você fica, cara, o nome da cidade, a gente costuma falar assim, tá na ponta da língua, né? E aí você fica e não lembra. Às vezes você passa o dia inteiro no outro, sei lá, no dia seguinte você fala, o nome da cidade é tal nome. Por quê? O nosso cérebro foi lá no subconsciente e resgatou isso daí, né? É como se ele levasse um tempo para chegar lá, para resgatar, como se ele fosse fazer uma viagem para trazer isso de volta. Mas, assim, eu tenho essa clareza de que sempre vem. É raro os casos em que a gente esquece completamente de alguma coisa. Eu lembro que uma vez eu fiquei... Isso foi muito recente, a gente está falando agora, me trouxe assim a memória. Eu fiquei uns 3 dias tentando lembrar o nome de uma pessoa. E dá raiva. Nossa, e eu sabia, assim, que era uma pessoa de uma convivência próxima, né?
E aí eu falei, cara, eu vou ligar pro meu tio, porque ele sabe o nome dessa pessoa, né? E aí eu fiquei naquela assim, acabei esquecendo de ligar pro meu tio, sei lá, no terceiro dia, eu tava almoçando, aí eu virei pra minha mãe, o nome é fulano de tal. E minha mãe, oxi, mãe, tem 3 dias que eu tô tentando lembrar o nome dessa pessoa. Então, é justamente essa busca, né? Vai lá no subconsciente resgatar aquilo dali, né? Uhum. E tava lá. Tava lá o tempo todo, desde o momento que você tava com raiva lá, tentando lembrar, a informação já tava lá. Então, a gente vai ter tendência a lembrar mais fácil das coisas para as quais a gente estava presente. Sim. Eu fui num jogo de futebol, estava assistindo lá o jogo e eu estava muito prestando atenção no jogo mesmo, na televisão e tal. Então, daquela experiência, vou lembrar muito do jogo, das faltas, do juiz que roubou, que era ladrão, não sei o quê. E às vezes eu esqueço até de algumas pessoas que estavam presentes. Do 7-1. Quem é que estava com você no dia do 7-1? Eu não lembro. Eu lembro que a raiva foi tanta que eu lembro. Então, depende muito disso, do nosso foco. Onde isso vai ser útil na fobia? Tá vendo essas perguntas do metamodelo? A gente vai usando essas perguntas para conectar a pessoa com a realidade da fobia dela. Ao invés de colocar a pessoa num estado, por exemplo, vamos lá enfrentar a sua fobia e agora dessa vez você vai prestar atenção nos seus pensamentos. Dó, esquece, não tem como. Então, o que é melhor? Faz na imaginação. A gente já falou muito disso aqui. Sim. Se imagina aí então que você está diante do objeto da fobia. O que acontece? Eu sinto isso e tal, não sei o quê. Beleza. Aí a gente vai usando alguma dessas perguntas do metamodelo para a pessoa ir se reconectando, por exemplo, com os pensamentos que ela tem, com as emoções, inclusive. Como é que a emoção começa? Em que parte do corpo começa a vir os sintomas? Tremedeira nas pernas, uma falta de ar, o coração acelera e tal. Tem uma sequência, e é importante a gente saber essa sequência. Onde que começa? Tem gente que vai falar, começa com frio na barriga. Ou tem gente que vai falar, começa com um tremor nas pernas, as pernas ficam bamba. Enfim, aí também isso varia muito. Cada pessoa tem que estudar a sua reação, o seu modelo de reagir. E aí essas perguntas do metamodelo justamente treinam a linguagem e o cérebro para receber isso e mudar o foco. Por exemplo, uma pessoa que... Vou dar um exemplo de trabalho de novo. Eu enviei uma proposta aqui e eles rejeitaram a minha proposta. Ou eles não gostaram da minha proposta. Uma pergunta do metamodelo que vai reconectar a pessoa com a realidade. Ela falou assim, eles não gostaram da minha proposta. Primeiro, eles quem? Não, meu chefe. Tá, não. Tá vendo? A pessoa já... Sim. Parou de omitir. Ele estava omitindo um monte de coisa. Não, foi o meu chefe, foi ele que não gostou. Tá, e não gostou baseado em quê? Não, ele me falou, mas ele te falou com essas palavras, eu não gostei. Não, ele não falou isso. Então, como é que você sabe que ele não gostou? Não, porque até hoje ele não me respondeu. Então, quando a pessoa não te responde um envio de uma proposta, significa que ela não gostou? Não, não é isso. Mas está claro, ele já deveria ter respondido. Se não respondeu, é porque não gostou. É umas perguntas bem chatinhas de ficar fazendo para a pessoa. E a pessoa tem que estar disposta a querer entender o que está acontecendo. Por que essas perguntas são chatas? Já parou para pensar? Por que a pessoa fica perguntando, eles quem? Não gostou baseado em quê? Não gostou do seu projeto baseado em quê? Não gostou comparado com o quê? Em relação ao quê? O meu projeto ficou muito ruim. Ruim em relação ao quê? Qual o referencial para dizer que é ruim? Por que essas perguntas são tão chatas e a gente não gosta quando alguém fica fazendo esse tipo de pergunta do metamodelo? Porque se o meu cérebro está omitindo a informação na hora de construir a frase, é porque é uma coisa que eu não gosto. Te traz para a verdade, né? Isso. Se eu já estou omitindo, o meu cérebro tem uma estratégia mental de construir uma frase que omite certas verdades, é porque eu não gosto disso. Às vezes eu não estou querendo admitir que o meu projeto é ruim mesmo. Às vezes eu estou querendo omitir outras coisas. Às vezes o meu chefe gostou do projeto, ele gostou tanto que ele quer analisar mais antes de me responder. Só que eu... como, por exemplo, tem autoestima baixa,
para confirmar que a minha autoestima é baixa e que eu não sou bom em fazer as coisas, aí eu já começo a criar certos modelos e padrões de linguagem para confirmar as minhas crenças. Isso acontece muito com pessoas ansiosas, né? Nossa! Pessoas ansiosas acontecem o tempo inteiro. É um prato cheio. E aí você quer deixar essa pessoa mais ansiosa ainda? Nossa, começa a fazer essas perguntas aqui. Exatamente. A pessoa, ou ela vai parar de te responder, ou vai começar... surtar. Vai surtar. Mas por que você está me fazendo esse interrogatório? Por exemplo, a pessoa faz comparações, só que omite parte da realidade. Sim. A pessoa fala assim... Olha, eu estava falando da pessoa que não gostava do próprio projeto, né? A pessoa fala assim, esse aqui é o melhor do mundo. Melhor comparado com o quê? Ou o contrário. Nossa, eu sou o pior nisso daqui. Eu sou a pior pessoa do mundo para fazer tal coisa. Pior comparado com quem? Tá, é porque meu irmão é o melhor do mundo nisso. Ai, caramba, seu irmão é o melhor do mundo nisso e você está se comparando com ele para dizer que é o pior. Tá vendo? Então, assim... A gente tem formas de usar essas perguntas que vão conectando a pessoa com a realidade e, por incrível que pareça, é um processo um pouco sofrido responder essas perguntas, só que quando você vai se conectando com a realidade, isso traz um alívio. Porque a pessoa ela tem uma imagem ideal de como é que ela reage em relação à fobia. Essa imagem, eu tenho certeza que ela não está conectada com a realidade. A pessoa tem lá uma imagenzinha, um quadro, uma pintura, que é o referencial de como ela reage. Eu já vi uma pessoa que quando a gente achou essa imagem, que é o referencial da fobia, ela falou, nossa, Anderson, nessa imagem eu tô descabelada, assim, o meu cabelo tá horrível. Ela falou, eu nunca ando com cabelo assim, mas tá lá, eu tô com o cabelo assim, todo pra cima, descabelada. E ela começou a rir quando viu essa imagem. E era o referencial da fobia, era uma imagem que era pra provocar pânico nela, era uma imagem... Só que era tão caricato que ela falou, meu Deus, é isso que eu imagino de mim mesmo. Ela falou, Anderson, mas é desse jeito que eu me vejo. Quando eu imagino que eu tô tendo um ataque de fobia, eu acho que eu tô desse jeito mesmo, com o cabelo assim pra cima, todo descabelado e gritando, a minha voz tá ecoando assim, e o bicho é enorme. Tá vendo que é uma imagem totalmente desconectada da realidade? Ela falou, o jeito que meu cabelo tá aqui, não tinha como mesmo. Nem que eu te passasse um laque, o meu cabelo não ia ficar desse jeito. Igual aqueles desenhos quando leva choque que o cabelo levanta. Né? Bem desse jeito. Então, olha que legal. A pessoa vai se fazendo perguntas, se reconectando com a realidade, começa a discordar e principalmente questionar a realidade que tem aqui dentro. Caramba, essa imagem minha... Primeiro, eu não fico desse jeito. Tá, que eu me desespero, eu grito e tal, mas se eu começar a olhar para esse meu referencial aqui, eu tô vendo que ele tá um pouco errado. Tudo bem, eu me desespero, mas não é tanto. E aí, quando a pessoa começa a questionar essas imagens, questionar esses referenciais que estão dentro da cabeça, a fobia já começa a baixar. Nossa, e quando você vê isso, principalmente em relação à nossa autoestima, a autoimagem que a pessoa tem dela mesma nunca é igual à realidade, nunca. E aí, com baixa autoestima, a pessoa vai se enxergar menor, vai se enxergar encurvada, vai se enxergar feia, vai se enxergar... Essa foto lá da autoimagem tende a ser uma foto mais escura, sem brilho, pequena. Aí, quando a gente vai fazendo essas perguntas do metamodelo e a pessoa vai se conectando com a realidade, aí, beleza, agora eu estou enxergando a realidade, entre aspas, como ela é. A gente nunca enxerga a realidade como ela é. Mas, pelo menos, eu estou bem mais próximo. E aí, aqui eu comparo com o meu modelo mental. Aqui tem o meu modelo mental de como eu sou. Digamos, autoestima, por exemplo. Eu sou isso, eu sou feio, eu sou baixinho, sou isso e aquilo, ninguém gosta de mim e tal. Por exemplo, ninguém gosta de mim. Aí você usa uma pergunta do metamodelo. Ninguém. Nem sua mãe, nem seu pai, nem nada, ninguém mesmo gosta de você. A pessoa
Se ela estiver muito triste, ela vai continuar respondendo. Ninguém, não. Aí tem outras perguntas do método modelo que conectam essa pessoa com a realidade. Que ela, por exemplo, fala, então não existe nenhum exemplo no mundo de pessoa que goste de você, nem um pouquinho. Não, um pouquinho até tem. Aí tá vendo? Ó, um pouquinho até tem. Aí você já começa, nem que seja aos pouquinhos, achando. Buscando, Então, você vai usando o metamodelo, beleza, tá aqui o meu referencial de como eu me vejo. A gente vai fazendo essas perguntas e vai conectando a pessoa com a realidade. O que eu estou fazendo? Construindo outra imagem. Segura aqui para mim, por favor, Nath. Beleza, essa aqui é o meu referencial de como eu sou. Aí você começa a fazer perguntas para mim, as suas perguntas me direcionam a construir um outro modelo mais preciso e mais parecido com a realidade. Quando eu estou com esse daqui, caramba, aí eu coloco do lado, nossa, eu pensava umas coisas bem tortas a respeito de mim mesmo. E aí você começa a comparar, nossa, inclusive essa imagem aqui, o papel, ela é bem maior. Antes eu me enxergava pequeno e eu vejo aqui algumas qualidades minhas que tornam essa imagem muito maior. E caramba, essa imagem aqui tem mais brilho, tem mais cor, tem movimento. Essa aqui é uma imagem estática parada, essa aqui tem movimento. Esses códigos, quando a gente vai alterando o tamanho da imagem, a cor da imagem lá na tela mental, o ritmo, isso muda tudo. E se você consegue alterar a autoestima de uma pessoa, mudando as imagens que ela tem de si mesmo, a fobia é do mesmo jeito. Quando você vai alterando os referenciais que a pessoa tem de si mesmo em relação à fobia dela, a fobia também acaba. E eu queria deixar uma pergunta para as pessoas colocarem aí nos comentários: que coisas vocês geralmente omitem de si mesmo? Tem que ter coragem para escrever isso. É verdade. Vai precisar de muita coragem para escrever aí. Que coisas vocês têm omitido de si mesmo? Ou melhor, uma mais fácil. Que coisas geralmente as pessoas omitem de você? Uau, legal. Gostei dessa pergunta. Então, galera, comente aí para a gente poder dar uma olhada. O Anderson vai dar uma olhada e conversar com vocês. Então, tchau. E como sempre, continuem destemidos. Valeu, tchau.